O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, alegria. Você, os que lançam Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão em pé do lado de cá, tem umas cadeiras vazias aqui nesse canto e ali no meio também tem algumas cadeiras. Se quiser, com discrição, pode sentar-se. Começo com um testemunho. Boa noite. Me chamo Silvânia Santos Barbosa. Comecei a frequentar a Canção Nova há 8 meses, através de um irmão do Terço dos Homens que se chama Kleber. Eu estava passando por um momento muito difícil, pois tenho ansiedade e depressão. Uma quinta-feira que vim com a minha família, o Espírito Santo revelou para mim que eu tinha que perdoar meu pai, pois há mais de 20 anos não nos falávamos. E eu tomei posse naquela noite. Comecei a me preparar espiritualmente e mentalmente. Na sexta-feira da Paixão de Cristo, liguei para minha avó, mãe dele, pois sabia que ele estava lá. Pedi a bênção e perdão. Coloquei meus filhos para fazer a mesma coisa com o avô. Aproveitei e falei com outros membros da família, que também não falava e tinha muita mágoa. A família toda ficou feliz e me agradeceu muito por minha atitude. Sábado, dia 8/6/2019, fui à novena de Santo Antônio, que minha avó faz há alguns anos, mas nunca mais participei. Para a honra e glória do Senhor, meu pai conheceu os netos e foi uma bênção. Obrigado, meu Deus, por tudo. Cadê a Silvânia? Cadê a gente, a Silvânia? Lá no fundo, vamos aplaudir nossa irmã, que testemunha 20 anos sem falar com o pai, o avô não conhecia os netos, e a decisão. Deus falou, precisa perdoar, e ela tomou a decisão. Claro, como ela disse, fui me preparando, porque não é fácil, mas Deus
gerou uma grande libertação a partir da decisão. Aqui está a nossa responsabilidade. Deus fala, nós devemos dar o passo. Segundo testemunho: olá, não sou muito boa com as palavras, mas vou tentar. Meu nome é Manuela Góes. Tenho 41 anos e passei 14 anos da minha vida sofrendo com endometriose profunda. Sentia tantas dores que chegava a desmaiar. Em 2002, fiquei grávida do meu segundo filho. E aí foi quando tudo começou. Quando eu estava no 5º mês de gestação, tudo se complicou de uma forma que achei que fosse perder o bebê. Mas depois de muita oração e repouso, ele nasceu com saúde. Quando ele nasceu, voltei a sentir muitas dores e mais ou menos 2 anos depois, passei pela minha primeira cirurgia sem sucesso. 1 ano depois, fiz uma nova cirurgia. A segunda, retirei um ovário. Em 2015, mais uma cirurgia sem sucesso. Dessa vez, o médico disse que tinha muita aderência e não tinha muito o que fazer. Sempre pedi forças a Deus, pois achava que não teria estrutura emocional para suportar tudo aquilo. Enfim, em abril de 2017 acontecia o cerco de Jericó, e na quinta seria a noite do grupo de casais Consolo de Deus, o qual eu fazia parte. Chegando na Canção Nova, senti muitas dores e passei mal, mas mesmo assim olhei para Jesus no altar, nas mãos do padre Edmilson, e pedi a Deus naquele momento que fosse a última vez que eu sentiria dores fortes, e que a cirurgia que estava marcada fosse a última. Soube que tinha mais pessoas pedindo por mim naquele momento. Senti ali que foi a minha cura, pois tudo foi diferente. Em agosto passei pela 4ª cirurgia, foi para a retirada dos órgãos. Com muito medo, pois o médico tinha dito que era uma cirurgia complicada, mas no meu coração Deus já tinha algo para a minha vida. Então passei pela cirurgia, não precisei ir para o UTI e não perfurou nenhum órgão, que era o medo do médico. Na consulta de revisão da cirurgia, cheguei até a chorar, pois o médico disse que não sabia explicar o que tinha acontecido, pois ele disse que não tinha mais aderência. Foi retirado meu ovário, mas no resto todos os órgãos não havia mais nada. Então minha resposta estava ali: fui curada em nome de Jesus. Cadê a Manuela? Louvado seja Deus por isso. Aqui, ó, Deus abençoe. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando São Tiago, por isso que o padre está de vermelho, um apóstolo, São Tiago, irmão do evangelista São João, que a partir da sua experiência com o amor de Jesus, começou a seguir Jesus fielmente, começou a caminhar com Jesus, largou tudo e foi seguir Jesus. Depois que Jesus morre, é ressuscitado, depois de Pentecoste, nós sabemos que os apóstolos começaram a evangelizar e a igreja a passar por uma grande perseguição. São Tiago foi perseguido, foi preso em Jerusalém por volta do ano 44, mais ou menos, pelo imperador Herodes Agripa, que era um homem que perseguiu muito os cristãos. Depois de perseguido, preso, foi torturado, morreu, passou pelo martírio, derramando o seu sangue como testemunha da sua fé e do seu amor a Jesus. Depois, na Idade Média, ele também evangelizou na Espanha, e depois, a partir da Idade Média, começou a devoção, a peregrinação a Compostela, na Espanha, de São Tiago de Compostela, que muitos já ouviram. Eu tive a graça de ir lá esse ano também, na catedral, na Basílica de São Tiago de Compostela, e também pude ir lá rezar, desse homem que, por amor a Deus, pela sua fé tamanha em Deus, foi capaz de derramar o seu sangue pela fidelidade ao Evangelho, em testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Mas não é isso que eu queria dizer, queria adentrar no Evangelho de hoje. Toda mãe quer o melhor para o seu filho, sim ou não? Sim. Estava saudade do sim ou não de vocês. Toda mãe quer o melhor para o seu filho,
E essa mãe do Evangelho hoje não foi diferente. Se você prestou atenção, ela chegou diante de Jesus. Jesus estava se apresentando como rei, como Messias. Existia uma compreensão que o Messias ia ser aquele rei que iria estabelecer o seu reinado, um reinado terreno, mas nós sabemos que o reinado de Jesus não é desse mundo, o reino dele é o reino dos céus. Mas ainda uma compreensão superficial. Essa mãe, como uma boa mãe, que é o melhor para o seu filho, ela foi ousada. Jesus, eu queria pedir uma coisinha muito simples para o Senhor. Já que o Senhor vai ser o rei, o todo-poderoso, vai ter um trono, vai ter um reinado, como toda mãe sabe que toda mãe só destaca as coisas boas dos filhos, como sempre, só consegue enxergar as coisas boas, é uma virtude das mães, nos filhos. Ela falou assim: olha, os meus filhos são muito bons, eles são ótimos administradores, serão um bom conselheiro, os filhos vão aconselhar Jesus, vão ajudar o Senhor a cuidar do seu reinado, então o Senhor poderia colocá-los, porque eles são maravilhosos, meus filhos nasceram de mim, então eu sou uma boa mãe, e eles são os bons filhos, então eles adquiriram de mim toda a sabedoria. O Senhor poderia colocar uma à sua direita e uma à sua esquerda, nada mais do que isso. A mãe pediu para Jesus, mas Jesus, na sua sabedoria, e claro que os filhos gostaram, a mãe pediu, os filhos ficaram torcendo atrás ali, olha, tomara que Jesus atenda o pedido da minha mãe, vai lá mãe, faz esse pedido, porque como eles talvez percebiam que Jesus nunca negava um pedido de Nossa Senhora, pensaram assim: se minha mãe for pedir, Jesus também vai aceitar o pedido. Mas Jesus aproveita a oportunidade desse pedido, se volta para os discípulos e mostra que a lógica do reino de Deus não é a lógica do poder e do primeiro lugar. A lógica do reino de Deus é a lógica do serviço e da humildade. Essa é a lógica do reino. Essa é a lógica do reino de Deus. Eles queriam poder, queriam sucesso, sentaram do lado direito, a outra à esquerda, queriam os primeiros lugares, queriam ser reconhecidos, queriam poder, mas Jesus mostra que a lógica do reino, aqueles que querem viver o céu, aqueles que querem adentrar no céu, não pode ser a lógica do primeiro lugar e a lógica do poder, mas a lógica da humildade e a lógica do serviço. Vou avançar um pouco, porque nós rezamos bastante no começo, para nós rezarmos ainda um pouco mais após a homilia. Mas, se nós olharmos, voltássemos os nossos olhos lá para o Gênesis, quando o demônio tenta Eva para comer o fruto, depois Adão, qual foi o veneno que Satanás, que a serpente, que o demônio colocou no coração de Adão e Eva? Foi o veneno do orgulho. Porque Adão e Eva, o demônio falou para Adão e Eva assim: se você comer, você vai ser como Deus. O orgulho. Satanás plantou no coração de Adão e Eva o orgulho. E o orgulho foi causa do pecado, e o orgulho foi causa de que eles fossem expulsos do paraíso. No livro do Eclesiástico, para nós podermos entender o mal que é o orgulho no nosso coração. Porque às vezes nós não falamos sobre orgulho, às vezes nós não imaginamos, não pensamos, não refletimos, não olhamos para dentro de nós, imaginando o mal que é o orgulho dentro de nós. Olha o que o livro do Eclesiástico diz: o início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois o seu coração se afasta daquele que o criou. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles renegaram a Deus e se afastaram de Deus. O coração, o demônio planta no nosso coração o orgulho, para que a pessoa orgulhosa se coloque no centro e coloque Deus à margem. Já viu uma pessoa orgulhosa? Não sei se você conhece, que é a pessoa que sempre, tudo que ela diz está certo. A sua vontade sempre tem que prevalecer. Sempre ela tem uma opinião para tudo, tudo que ela diz está certa, porque ela tem que estar no centro e colocando Deus de lado, à margem. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa do qual ela não se abre à graça de Deus, ela não se abre à misericórdia de Deus. Por quê? Porque ela vive a autossuficiência. Eu sou bom e Deus não precisa de mim, eu não preciso de Deus, é Deus que precisa de mim.
Quando eu precisar de Deus, tiver umas coisas mais ou menos apertadas, com dificuldade, eu procuro a Deus. Mas a pessoa orgulhosa, ela não consegue trilhar um caminho, um relacionamento filial com Deus. Ela se faz Deus também. Não que ela, eu sou Deus, tem que me adorar, mas ela tem um orgulho tão grande no seu coração, que tudo tem que girar conforme a vontade dela. A vontade dessa pessoa prevalece. Conhece alguém assim, sim ou não? Sim. Será que você é assim também? Vamos pensar aí, para não ficar pensando, porque o orgulhoso só olha para o lado, não olha para si. É o segundo mal do orgulhoso. O primeiro mal do orgulhoso, a vontade dele tem que prevalecer em tudo. O segundo mal do orgulhoso, olha para o lado e nunca olha para si. O orgulhoso tem medo de olhar no espelho. Ele só fica apontando. O orgulhoso é aquela pessoa assim, não sei se você é assim ou se você conhece alguém assim. É alguém que vai na missa e fica anotando a homilia, e chega em casa e fala, olha, o padre falou tudo para você, e para mim não falou nada. Não sei se você já ouviu isso. É assim, ó. Você chega com o checklist, faz lá o checklist. Aí você vem, né? Aí o padre fica vendo, olha, está anotando tudo. Aí o padre fica feliz. Olha, minha homilia está sendo maravilhosa. Está anotando tudo. Olha. Aí as pessoas olham, olha que pessoa. Aí chega e fala, olha, Deus mandou um recado para você. Aqui a cartinha. Deus falou que você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que ser misericordioso, você tem que ser pobre, humilde. Eu já sou tudo isso, viu? É só para você. Eu sou enviado de Deus, sou o anjo de Deus para você. Aqui está o que Deus falou para você. E para mim nada. Porque o orgulhoso, ele somente olha para o outro, para os defeitos do outro. O orgulhoso tem medo de olhar no espelho da misericórdia de Deus. Por isso que o orgulhoso, ele se coloca como superior, como maior. Ele não reconhece o outro. E não reconhece que Deus pode falar através do outro. Não reconhece que Deus se manifesta através dos humildes. Não reconhece que o caminho de humildade é o caminho para que nós possamos chegar no céu. Você quer ir para o céu, sim ou não? Sim. O orgulho nos tira do céu. A humildade nos coloca no céu. A humildade não é humilhação, agora eu vou ficar me humilhando, vou andar com uma roupa rasgada, vou andar todo sujo, vou andar assim. Não, isso não é humildade. A humildade cristã é aquela do qual eu caminho na verdade e eu reconheço que eu preciso de Deus e eu preciso das pessoas. O humilde é aquela que tenha sempre as mãos estendidas para Deus e para as pessoas. Essa é a pessoa humilde. Não é aquela, eu sou pobre agora, eu vou andar de roupa rasgada, eu vou ser humilde, eu vou ter uma casa assim, assado, porque eu sou humilde. Não. Agora não posso ter mais dinheiro, não posso andar bem arrumado. Não anda fedido não, pelo amor de Deus. Aqui no Nordeste, muito calor, tem que andar bem cheiroso. Perfume, desodorante, top, para ficar cheirosinho. Mas o humilde é aquela pessoa que tem sempre as mãos estendidas, reconhecendo que eu preciso de Deus e preciso dos meus irmãos. O humilde, ele é amigo de Deus. O humilde, ele tem o seu coração sempre voltado para Deus. O orgulhoso, ele é inimigo de Deus. Agora eu quero dizer algo para você. Todos nós que estamos aqui nesse rincão e aqueles que estão em casa, todos nós somos orgulhosos. Porque o orgulho é uma consequência do pecado original no nosso coração. Mas nós não podemos deixar que o veneno do orgulho que existe dentro de nós possa crescer de tal forma que nos impeça de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque o veneno do orgulho que foi semeado no coração, ele quer roubar de nós a capacidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Como eu disse, todos nós somos orgulhosos. E como que nós vencemos o orgulho? Com a virtude da... Gente, me ajuda. Me ajuda aí, Samuel. Feitosa, me ajuda, Feitosa. Qual é a virtude contrária ao orgulho? É a... parabéns. Então se aplaude agora. Pode se aplaudir, isso. Muito bem. Eu reconheço que vocês acertaram. Você é humilde agora. Eu reconheço que vocês estão de parabéns. Se o orgulho, ele me faz inimigo de Deus,
O orgulho é consequência do pecado original na minha vida. Todos nós somos orgulhosos, mas nós precisamos combater o orgulho para que nós consigamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos. E o orgulho, a humildade, melhor dizendo, é o único caminho que nós podemos trilhar para chegar ao céu. Nós precisamos trilhar e crescer na humildade. Eu fico feliz quando uma pessoa chega para confessar e fala: padre, eu sou orgulhoso. Eu estou reconhecendo que eu sou muito orgulhoso, padre. O marido chega e fala: padre, eu sou orgulhoso. A minha mulher tem que sempre fazer a minha vontade. Falei: você é Deus dela? Morreu na cruz por ela? Não, então muda de vida. A esposa e mulher gosta que os homens façam a vontade dela. É uma virtude da mulher que a vontade dela prevaleça muitas vezes. Não batam em mim, por favor. Aqui, ó, eu estou aqui aloprando do meu lado aqui, as mulheres. A esposa chega e fala: padre, os meus filhos e o meu marido têm que fazer a minha vontade, porque tudo que eu sei é correto. Você morreu na cruz por ele? Não. Então coloca no seu lugar. Mas, amados, para nós podermos rezar, o que hoje o Evangelho está nos provocando, nos levando, que nós devemos crescer na humildade, porque o orgulho está no nosso coração, um nível mais alto ou um nível mais baixo, mas o veneno do orgulho está em nós. Mas precisamos entender que se o orgulho abafa as virtudes, se o orgulho impede de eu amar a Deus, se o orgulho impede de eu crescer na santidade, eu preciso, junto com a Virgem Maria, crescer no caminho da humildade, porque a humildade cura o meu coração, a humildade protege o meu coração contra o pecado, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos. Isso é muito profundo. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Não responda agora. Qual é o nível do seu orgulho? Que às vezes a graça, não, Deus está resistindo de dar a sua graça porque você é muito orgulhoso. Mas Deus concede a sua graça aos humildes. Caminhemos na humildade, porque sem humildade nós podemos adorar a Deus 24 horas e podemos correr o risco de não chegar ao céu, porque até a oração pode ser uma resposta de orgulho às vezes. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou um homem muito orante. Até o padre corre a tentação. Eu tenho que fazer uma pregação muito bonita para que as pessoas possam me aplaudir, e não para que as pessoas encontrem Jesus. Olha o perigo. Até o padre corre o risco. Eu tenho que celebrar a missa bem celebrada, as palavras lindas e mais profundas. Eu tenho que fazer a melhor oração para que as pessoas me aplaudem e não conheçam Jesus. Posso fazer a melhor homilia, celebrar a melhor missa, mas se não existir amor, eu não estarei agradando a Deus. Todos nós corremos um risco, por isso devemos ficar atentos. A humildade é a única via para chegar ao céu. Se nós queremos caminhar em direção ao céu, e eu sei que nós queremos, que todos nós queremos, nós que estamos aqui, nós e aqueles que estão em casa, cresçamos na humildade. E quem pode nos dar a humildade? Somente a Deus. Por isso vamos pedir essa graça a Ele. Vamos rezar mais um pouquinho, para que Deus nos conceda a graça. Vamos ficar em pé, para que possamos. Mas antes de tudo, coloque a mão no seu coração e perceba dentro de você qual é o nível do seu orgulho. Seja sincero, olha para você agora. Qual é o nível do seu orgulho? Será que você está se colocando no centro da sua vida? Será que a sua vontade tem que prevalecer? Será que você fica só apontando o dedo para as pessoas e não olha para você mesmo, para reconhecer as suas virtudes, os seus dons, também as suas falhas? Será que nós estamos fazendo as coisas por amor a Deus ou para que recebamos os aplausos das pessoas? E agora levante os seus braços.
E vai orando no Espírito agora. Solte a sua voz no Espírito. Solte a sua voz no Espírito, vai orando. Siria labashi halabasi alabadari labara labara. Eshri halabasi kandalabashi labara labara. Essa é a oração do humilde. O coração humilde é um coração que ora, porque ele reconhece que Deus basta para ele, somente Deus e mais nada. O coração humilde é o coração que se coloca em oração, reconhecendo que a vontade de Deus tem que prevalecer no nosso coração. Oh, Siria labashi halabari alabari 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 alabari. Shia labari alabari, orando, vai dando força à sua oração, amado, para que o orgulho caia por terra, para que a idolatria caia por terra, para que os ídolos caiam por terra, porque o orgulhoso ele se torna um idólatra de si mesmo. O orgulhoso ele começa a adorar a si mesmo, a sua vontade. Cantemos pedindo que o nome do Senhor, que a força de Jesus quebre o orgulho que há em nós, e Ele, que é o Senhor da humildade, nos faça verdadeiramente humildes, caminhantes em direção à vontade de Deus. Todo-Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus. Diga isso para o Senhor, Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome. Canta, amado, declara isso. É o nome de Jesus, poderoso. Diante do nome dele, todo o mal se dobra, todo orgulho se quebra diante do nome de Jesus. As enfermidades são curadas diante do nome de Jesus. Todo espírito maligno se retira diante do nome de Jesus. Todo pecado se dobra diante do nome de Jesus.